Covardia, gente. Covardia de quem apoia o Bolsonaro mais ou menos, como diz Reinaldo Azevedo em sua coluna. Covardia do Donald Trump, que, segundo o garoto de recados, que é a CNN Brasil é bolsonarista, tá, gente? Uma emissora aí que espalha muitas das ideias que a família Bolsonaro gostaria que fossem espalhadas. A CNN Brasil, através do seu colunista Lorival Santana, solta na sexta-feira, e foi uma coisa que chamou muito a atenção de todo mundo que estava acompanhando, a possibilidade do Trump escalar as sanções para atingir todos os ministros com a lei Magnitsky, ter uma sanção, enfim, mais graúda, tirar visto das pessoas de alto escalão do governo brasileiro. Hoje o Mauro Vieira está nos Estados Unidos para tentar fazer essa negociação e ir para uma guerra total dentro da América Latina, por alinhamento ideológico. Nada disso, gente, apesar da CNN Brasil ser bolsonarista e o clima de terror, no caso, interessa para o tipo de mídia que eles querem se tornar, que eles são, na verdade. Embora o clima de terror seja interessante, nada disso é 100% mentira, tá, gente? O Trump quer escalar essa crise, não vai recuar do tarifaço, o tarifaço está garantido aí agora para o dia 1º de agosto. As consequências econômicas serão maiores do que as vistas nos últimos dias. Teve uma queda nos preços do café, mas a gente vai enfrentar debilidades dentro da economia. E não serão tempos fáceis, tá, gente? Por mais que a gente esteja caminhando para uma eleição em 2026 num clima mais favorável para o presidente Lula, no caso que o presidente Lula dá uma resposta muito interessante, o presidente Lula já está sendo sabotado dentro da própria imprensa corporativa, que diz que ele não deveria se manifestar a respeito do Trump. A imprensa corporativa queria o Lula calado. A imprensa corporativa queria um cala-boca Lula. Eles não querem que o Lula se manifeste. Eles não querem que o Lula fale. Eles não querem que o Lula respire. O Lula comunicador é um problema para esses veículos de comunicação. É um problema para eles, porque aí quebra a narrativa deles. Eles não têm como justificar o apoio que deram, direto ou indiretamente, para a extrema-direita, porque deram tanto gás, deram tanta matéria para o Bolsonaro antes, durante e depois do governo dele, para no final das contas o filho do Bolsonaro conseguir que o presidente dos Estados Unidos faça a maior intervenção na América Latina desde a Guerra Fria. Então o Lula falante é péssimo para essa mídia corporativa. É horroroso para essa mídia corporativa. Por isso eles têm horror ao que está acontecendo. Horror completo. Horror, assim, eles não suportam. Eles não suportam a questão de um presidente comunicativo, um presidente que está vinculado às massas, um presidente que está efetivamente conectado com os anseios da população, um presidente que está prestes a tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Informações da agência Gov, no site do próprio governo. Eles têm ódio do Lula. Eles cultivam esse ódio. Eles não conseguem largar esse ódio. É um ódio que é maior do que eles próprios. Eles não conseguem superar tudo que eles viveram. Eles não conseguem aguentar tudo que se passou com eles. Então, meus caros, é gravíssimo isso que está acontecendo. É gravíssimo essa questão toda que está sendo posta. E hoje a gente vai ter os depoimentos do grupo que planejou matar o Lula e o Alckmin nessa segunda. Vai ser o Rafael Martins de Oliveira, o Hélio Ferreira de Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e o general Mário Fernandes, o chefe dos Kids Pretos. Enquanto isso, está tendo bate-boca no grupo 2 do julgamento do golpe. As coisas estão indo num ritmo muito interessante. Está sendo muito interessante internamente ver o processo que o Brasil está passando. O Brasil está dando um exemplo para os Estados Unidos de como lidar com o golpismo. No entanto, é dramática a nossa situação internacional. A nossa situação internacional, que tinha uma luz,
chamada Luiz Inácio Lula da Silva, com suas falas excelentes nos fóruns internacionais, a sua presença marcante na defesa dos direitos humanos e contra o genocídio na faixa de Gaza, enquanto nós tínhamos esse farol, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, eis que surge a tempestade se abatendo sobre o nosso país. A gente tem que olhar isso com muito cuidado, tem que ir além dos memes, tem que ir além dos vampetaços, das zoeiras de rede social, que assim, é muito sério. O presidente dos Estados Unidos começou atacando o Brasil, atacando um juiz da sua Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Essa questão. Bom dia, não tenho um pingo de medo dos Estados Unidos. Eu tenho. A última vez que os Estados Unidos fizeram uma intervenção bem-sucedida aqui foi uma ditadura de 21 anos. Eu acho que se você não está com medo do que está acontecendo, vocês não estão entendendo o que está rolando. O Jamil Chad me solta uma coluna dizendo que há espiões da CIA atuando aqui. E vejam, claro que sempre atuaram. Claro que isso não é exatamente uma novidade. Mas é um colunista muito lido, especialista em relações internacionais, confirmando aquilo que todos suspeitávamos. Todo mundo suspeita disso. Eu entrevistei um ex-espião da CIA no DCM chamado John Kiriakou, que ele falou, a CIA monitora de perto o Brasil. A CIA monitora de perto o Brasil. E o risco, se os anseios intervencionistas do Trump se cumprirem, é eles fecharem a nossa eleição em 26. Então, meus caros, quando eu falo para vocês que a gente precisa de superchats, que a gente precisa de membros, que a gente precisa de subsídio econômico, eu não falo pela questão da grana em si. Eu falo da gente ter condições de sobrevivência nesse canal, para a gente ser um espaço onde a gente pode falar francamente a respeito desses assuntos. E isso tudo que eu estou falando para vocês não é teoria da conspiração. Isso está no UOL, isso está nos grandes veículos. Isso está nos veículos de mídia alternativa. As pessoas que são especializadas no Brasil estão preocupadas com o que está acontecendo. A gente não sabe, gente, o que vai acontecer. Será que vai acontecer uma guerra? Será que vai acontecer uma intervenção? A gente não sabe. O presidente Lula está tendo uma atitude exemplar de não aceitar esse tarifaço, de não aceitar essas sanções. De tentar praticamente colocar que a negociação é o único caminho. Então, meus caros, enquanto isso a gente tem imprensas, como por exemplo Metrópolis, dando espaço a rodo para os bolsonaristas. Para o líder do União Brasil, para o Centrão. O Centrão tem sido a correia de transmissão, muitas vezes, do bolsonarismo. Que é o bolsonarismo, que é o meio termo do bolsonarismo, que o Reinaldo Azevedo fala, é uma covardia. Essas pessoas estão dando uma sobrevida para o bolsonarismo. O bolsonarismo está sobrevivendo feito vírus. E ele está sobrevivendo feito vírus enquanto nós temos a ameaça de um líder chamado Donald Trump. Donald Trump está avançando enquanto nós temos o vírus do bolsonarismo sabotando a nossa sociedade, diminuindo a nossa sociedade, colocando os nossos anseios nacionalistas, e nacionalistas de um jeito justo, não aquele nacionalismo caricato, não aquele nacionalismo clichê, o nacionalismo verdadeiro das pessoas que amam esse país, que amam a sua terra, que amam a sua cidade, que amam o seu trabalho. Eles estão sabotando esse sentimento. Eles estão infiltrando pessoas que querem nos submeter ao jugo estadunidense. E nós temos que ir atrás de reforços internacionais. A gente tem que ir atrás da China, a gente tem que ir atrás da Rússia. A gente tem que ir atrás de outras nações. Porque eles estão jogando a gente num caminho sem saída. É um caminho sem saída, é um caminho suicida. Eles não querem que a gente tenha soberania. Eles não querem que a gente tenha Estado Democrático de Direito. Ontem, o jornal Globo completou 100 anos. Até falar isso pro Gabs aqui, ó, editorial. Eu tô falando com o nosso editor de cortes aqui. Aí, ó. Software com a
O Globo completou 100 anos ontem, o jornal Globo. E assim, para além de ser um jornal que tem muito incentivo público e que é o maior jornal hoje distribuído no Brasil, a Globo foi o celeiro da Lava Jato. A Globo foi o celeiro do bolsonarismo, mesmo que envergonhado, mesmo com a Miriam Leitão se opondo ao Bolsonaro. Os patrões dela deixaram que o Bolsonaro vencesse as eleições em 2018, os marinhos que colocaram Collor no poder, os marinhos que cresceram com Fernando Henrique Cardoso. A Globo completa, o Globo completa 100 anos e o Grupo Globo também completa o seu centenário, reforçando a necessidade da gente ter cada vez mais mídias independentes. Cada vez mais veículos progressistas e realmente conectados com o povo. Os interesses da Globo e do povo não se encontram. A Globo é um problema para o povo brasileiro, porque a Globo é grande demais para se importar com o Brasil. A Globo é grande demais para se importar com os interesses reais da nação. A Globo é grande demais, a Globo é imperial demais para fazer jornalismo. A Globo ela é uma emissora capitalista do tamanho dos grupos de comunicação soviéticos. A Globo é um problema para o Brasil. A Globo inibe a concorrência, a Globo persegue, e ela colaborou muito, e ela quase acabou no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro ameaçou tirar a concessão. A Globo criou um monstro que no final das contas mordeu a mão dela. E a Globo o Felipe Eduardo fala aqui, a Globo é uma empresa americana no final das contas. Os marinhos moram nos Estados Unidos hoje. Eles não moram mais no Brasil, eles não vivem mais a realidade brasileira. Eles não estão aqui que nem eu, no dia a dia. Moro numa cidade de interior, mas moro aqui no Brasil. Me preocupo com o meu país. Não, eles estão ricos demais, são bilionários. São donos da comunicação pública no Brasil. Nem o governo Lula consegue fugir da Globo. Então, o combate é intenso, gente. O combate é intenso. E mesmo assim, mesmo com tantos problemas, a gente está aqui. A gente está aqui trocando ideia. A gente está aqui trazendo as informações mais importantes, com parcos recursos, com os recursos que a gente consegue levantar. A gente está aqui lutando, a gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideia, a gente está aqui desenvolvendo as ideias. Então, meus caros, é sobre isso que eu vim falar no editorial de hoje. O Fernando Moraes tem uma frase muito importante que ele diz que os interesses da família Marinho não são os interesses do Brasil, não são os interesses nacionais. E para a gente ter os interesses nacionais, nós temos que ter a valorização do grupo da esquerda, a gente tem que ter a valorização dos nossos profissionais, a gente tem que ter os nossos canais cada vez mais bombados de gente assistindo. Na sexta-feira a gente fez uma transmissão aqui às 6 da manhã e foi impressionante. A gente passou a maioria dos canais. Eu entrei cedinho, um monte de gente até estranhou, falou, pô, o Pedro já estava online às 6. Às 6 eu estava online porque eu tive um evento de uma universidade chinesa, com a Unesp e com representantes do governo chinês, e aí eu fiquei o dia todo ocupado, então eu fiz a live mais cedo para poder dar tempo e para vocês também terem os cortes, terem todas as informações. E a gente está cada vez maior aqui na Folha Democrata, a gente está chegando agora em 120 mil inscritos. Eu não me imaginava chegar a isso ainda nesse ano. Se o ritmo de crescimento continuar desse jeito, a gente vai rapidamente chegar em 200 mil. Vocês têm feito contribuições muito necessárias no nosso campo democrático, vocês têm feito colocações muito importantes no nosso campo político, e eu agradeço de coração que vocês estejam todos empenhados nisso que a gente está
desenvolvendo juntos aqui. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.